Fala aí, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo daqueles raiz no quadro sobre um tema que estou buscando aqui responder a grande variedade de perguntas que vocês me fazem com relação a um ponto assim importantíssimo para a tua carreira e assim por diante, que é justamente como é que está a questão de empregos dentro da logística. Mas principalmente tem uma galera que inclusive faz comentários até de forma meio pejorativa, meio magoada, assim. Ah, a logística paga mal, tu é escravizado. Porque você sabe, eu acompanho todos os comentários ali no YouTube, respondo a grande maioria deles, principalmente dos vídeos novos. Instagram, LinkedIn, eu tô sempre ligado. E assim como o meu time aqui. Então, cara, eu vejo isso e fico preocupado. Porque, cara, certamente é uma opinião assim meio magoada. E eu quero te fazer um racional aqui. E inclusive, mais pro final do vídeo, eu vou te dar pelo menos duas dicas importantíssimas para a tua carreira, principalmente assim para como tu te posicionar nos cargos, como tu crescer na carreira e o que você deve observar nas vagas que estão sendo ofertadas, e porque isso vai te ajudar muito ao longo do tempo. Para quem caiu aqui pela primeira vez, não me conhece e a primeira vez que está assistindo o nosso vídeo, meu nome é Carlos Menchique, sou um especialista na área de logística, atuo como consultor, ou seja, skin in the game, eu vivo o mundo real ali dentro da operação logística todos os dias, tem uma equipe de consultores, a gente está dentro das grandes empresas no Brasil, na verdade ajudando a melhorar. E eu aproveito e trago um pouco da minha experiência de mais de 23 anos como consultor, dividindo isso aqui através dos vídeos aqui no YouTube. Então, se você gosta de conteúdo na parte de transporte, supply chain e logística, se inscreve aqui no canal, esse é o maior canal de conteúdo do mundo, sim, brasileiro, falando no teu idioma, maior representatividade. A gente tem aqui também muitos vídeos cases que te ajudam a conhecer várias operações logísticas para quem está estudando, para quem está atuando nas empresas e precisa se atualizar e para quem eventualmente quer ampliar os horizontes aí, principalmente na parte de tecnologia. Aqui é o teu lugar. Já te inscreve aí no canal, já dá teu like, compartilha esse conteúdo para a galera, para os teus grupos do WhatsApp aí que ajudam muito. Para vocês terem uma ideia, nossos vídeos aqui são extremamente compartilhados, justamente porque eu estou aqui dividindo um pouco da minha experiência para levar um patamar da logística no Brasil e você pode ajudar dividindo esse conteúdo com a galera aí. Falou? Conto contigo aí. E já vou deixar uma pergunta aqui importante para vocês. Você considera a logística uma boa oportunidade de crescimento na sua carreira, uma boa oportunidade de emprego, uma boa oportunidade de carreira? Comentem aqui e vamos criar um debate sobre isso ali nos comentários. E inclusive, eu aqui na descrição do vídeo vou deixar também um link que a gente já tem, inclusive, há bastante tempo, desde de 2020 mais ou menos, aonde a gente, pessoal, cadastra cargos e salários ali e a gente gera um relatório para vocês com as médias de cargos e salários para vocês terem uma ideia. Acho que é bem útil para quem está aí querendo conhecer um pouquinho o mercado de emprego e remuneração dentro da área de logística. Vamos para o que interessa, vamos para o quadro. Cara, eu vou desenhar aqui de várias formas esse quadro aqui, tá? Olha só. Obviamente nós temos um gestor aqui, né? Preciso ter um gestor, mas eu também tenho muitos cargos de diretoria dentro da área de logística e cada vez está ampliando a responsabilidade. Claro, não é uma empresa local, mas as empresas nacionais, multinacionais, elas já precisam de um diretor para um pensamento mais estratégico, né? Ah, mas Menchique, essa estrutura aqui se aplica para qual tipo de empresa? Porque, por exemplo, um varejo, ele tem uma necessidade diferente, um transportador tem uma necessidade diferente. Não é isso aqui. Se for um distribuidor, também é diferente. Esta estrutura aqui eu fiz baseado numa indústria tradicional aí. Então, isso aqui é muito comum tu ver. E ainda pode estar dividido. Ela pode estar dividida da seguinte forma. Eu posso ter aqui, ó, vou pontilhar aqui, ó, o transporte e armazenagem dentro de uma diretoria e pode ter esta parte aqui dentro de outra gestão. E sendo as duas gestões integradas por um diretor de supply chain. Então, inclusive, eu botei aqui, olha, para pegar toda essa configuração aqui é um gestor de supply chain. Mas ele for só de logística, pode ser simplesmente que é mais tradicional, digamos assim, pega transporte e armazém. Então é importante você ver que olha quantos caixinhas existem em disponibilidade gerando vagas dentro da área de logística.
Eu tive pesquisando via Google vagas na logística e tal, cara, são milhões de vagas disponíveis dentro da área de logística. E além da quantidade ser grande, eu conversando com os empresários no mercado, o que eu noto do pessoal comentando comigo? Que demoram para preencher vagas, principalmente as vagas de analistas, supervisores, etc. Então, as vagas, principalmente as analistas. Por quê? Porque, cara, se você quer entrar no mundo da logística, é muito importante que você tenha uma formação acadêmica, ou seja, estude, faça lá seu tecnólogo, faça uma engenharia de produção, faça sua pós-graduação e, por outro lado, também comece a ralar, comece a trabalhar desde o início. Não espera se formar para começar a buscar vagas, oportunidades de emprego dentro da área de logística. Porque na logística, uma coisa importante que também tem um fator que no longo prazo eu acho virtuoso, que as empresas pedem que tenha formação acadêmica e também experiência. Sim, o cara que quer entrar na logística tem experiência. Por isso que eu acho que é uma... E por que eu acho que é uma virtude? Porque no caso da virtude, porque se o cara, por exemplo, ó, eu vou dividir aqui, ó, o armazém ele pode estar vagas, né, no almoxarifado e no centro de distribuição, certo? Pode ter essas duas questões. Então aqui, quando tu entra num CD, tu vai entrar normalmente, primeiro emprego, sei lá, como um auxiliar. Então eu entendo e vejo isso na prática, que quando tu entra para a área de armazém, ela exporta pessoas, talentos para as outras áreas dentro da área de logística. Vou dar um exemplo. Se eventualmente tu entrou aqui no almoxarifado, trabalhando com matéria-prima, que aqui o almoxarifado lida com a matéria-prima e o CD com o produto acabado. Na matéria-prima, tu pode tranquilamente entrar para a área de PCP na tua evolução de carreira. Claro, tu vai pagar um pedágio aqui de pelo menos uns 3 anos dentro da área de almoxarifado, até e ser um cara talentoso, um cara que tenha vontade de crescer, que aprendeu a função do teu chefe, é um cara que mostra que tem uma visão de dono dentro do seu negócio. Ele vai poder crescer e vai vir aqui para quê? Para o PCP, Programação e Controle de Produção e Materiais. Então, por quê? Porque ele conhece os fundamentos da matéria-prima, nada melhor do que programar isso. Então, faz muito sentido. E se for do centro de distribuição, pode ir para qualquer área, que inclusive eu acho que a estrutura é mais alta dentro do CD, porque ele pode se tornar um líder no centro de distribuição, pode se tornar um analista no centro de distribuição, pode se tornar um gerente no centro de distribuição. No PCP pode vir para compras e pode vir inclusive para o Comex. Então, e compras é uma área que também tem uma boa remuneração, porque, cara, se mais de 50% dos insumos, mais de 50% do faturamento da empresa, normalmente é matéria-prima numa indústria. Então aqui a responsabilidade é muito grande, portanto paga bem. Ah, mas me enchi que só compras paga bem? Não. Cara, um gerente de logística, ele, claro, depende muito do perfil da empresa. A empresa é uma empresa local, vai ter uma remuneração pequena. É uma empresa nacional que tem unidade de São Paulo, Nordeste, Sul do Brasil. Esse tipo de profissional com faturamento alto, ele varia de 18 a 60 mil reais de remuneração. Inclusive eu tirei o print para mostrar para vocês aqui, inclusive com a fonte. Mas Benfica, olha, é uma puta variação, 18 para 60. Claro, porque depende, assim, uma multinacional vai pagar pelo topo do salário, porque ela está nivelando salários do Brasil inteiro. Uma empresa local, aqui de Porto Alegre, vai pagar muito menos. Uma remuneração de Porto Alegre, por exemplo, é muito menor do que São Paulo. Então, esses fatores têm que ser levados em consideração, tá? E o que é legal é o seguinte, que tu tem que perceber que no transporte, por exemplo, o que demanda aqui? Demanda muito análise, porque eu entendo que o setor de transporte ele já é uma logística 4.0. Se você não entende bem isso, dá uma pesquisada aqui no canal, tem bastante conteúdo sobre isso. Por quê? Cara, pensa bem, o caminhão ele já vem de fábrica hoje em dia com telemetria. Eu tenho um controle digital de como é que está se o limpador de para-brisa está ligado no veículo. Se o motorista está parado com o motor ligado há muito tempo, a rotação, a velocidade, frenagem, tudo isso eu já consigo digitalmente controlar dentro de um escritório, controlar toda a minha frota de veículos no Brasil inteiro. Então, eu tenho rastreador, monitoramento do veículo, eu tenho o last mile controlado, eu tenho
cerca eletrônica no veículo. Então eu consigo ter um monte de informações sobre a minha frota, sobre os meus transportadores. Eu tenho um TMS, um sistema de gestão de transporte, um TMS, que faz a gestão dos meus parceiros, das transportadoras, dos conhecimentos das tabelas de frete, etc. Portanto, eu tenho pouca necessidade aqui de mão de obra barata, de um auxiliar, né? De um auxiliar de logística, que eu vou falar os salários e os cargos logo logo. E aí o que acontece? Onde é que tem vaga aqui? É o cara que analisa, que vai pegar esse monte de informações que eu tenho através da minha tecnologia e vai conseguir analisar isso e tirar conclusões que ajude a otimizar o custo logístico, o custo do transporte. E quem consegue otimizar o custo do transporte é muito valorizado nas empresas, principalmente nessa época onde o custo do combustível está alto, historicamente alto, tá? O armazém eu citei, que é uma boa área de entrada dentro da logística. O auxiliar entra aqui ganhando aí uns R$ 1.800, R$ 1.500, R$ 1.800, depende aonde você estiver no Brasil. Ele entra por aqui e pode ter uma grande carreira dentro da área de logística, crescendo não somente no armazém, mas também em outras áreas, tá? E a área do armazém é uma área nevrálgica, porque tu está lidando com matéria-prima e produto acabado. Ou seja, dentro de uma indústria, boa parte de toda a operação está ligada lá. Tem uma questão aqui importante que eu preciso destacar com vocês. Nós temos uma formação estratégica de armazéns, tá? Só que muitas vezes o cara pergunta, eu não quero fazer armazéns, não quero fazer armazém, eu quero fazer almoxarifado. Então isso é um erro de visão de carreira. Olha a dica que eu estou dando aqui, anotem isso. Se tu vai estudar e quer te especializar, busca pensar em armazéns como um todo. O almoxarifado remunera menos. Por quê? Porque o mercado pensa da seguinte forma: matéria-prima tem menor valor agregado, a importância de custo, de grana, o investimento aqui em matéria-prima é menor. E no centro de distribuição é produto acabado, maior valor agregado, preciso mais controle, mais gestão, mais gente envolvida normalmente pelo fracionamento. Então eu vou remunerar mais o gestor do centro de distribuição e não do almoxarifado. Então quando a gente está pensando em formar vocês, a gente está sempre pensando em como é que eu faço você crescer na tua carreira. Então se tu estudar, por exemplo, um almoxarifado, tu está limitando o teu crescimento no longo prazo. Porque tu está estudando por uma função que paga menos. Então te liga nisso, que é muito valorizado justamente aqui. O centro de distribuição paga muito mais, cara, às vezes chega a pagar o dobro. E inclusive a empresa ela investe num WMS, aqui a tecnologia que nós vamos colocar aqui, ó, o Warehouse Management System, o sistema de gestão de armazéns, eles vão investir dentro do CD e não vão botar essa tecnologia dentro do almoxarifado. Um coletor de dados eles vão botar dentro do centro de distribuição e não vão botar no almoxarifado. Porque aqui é um controle de produto acabado, ele tem uma exposição dentro da empresa maior, porque está correlacionado com o faturamento. E por isso acaba se valorizando mais dentro da empresa. Você tem que entender isso. Então, se você conseguir pensar na sua carreira voltada para um centro de distribuição, tu vai ter mais remuneração, mais investimentos, mais estrutura para trabalhar, beleza? Vamos adiante. PCP, Planejamento e Controle da Produção. Aqui também eu tenho pouca necessidade de mão de obra barata aqui, de auxiliar, sei lá. Eu vou ter muito aqui a análise, os analistas aqui. Inclusive a gente tem uma formação aqui também que é formação de analistas de materiais, justamente preparando a galera para assumir esse tipo de posição. E eu gosto da posição de PCP porque ela é uma posição que tem uma visão da empresa como um todo. Ele sabe o estoque de produto acabado, ele sabe o estoque de matéria-prima, ele sabe a carteira de vendas, ele tem que ter uma visão do todo da empresa e acho que são pessoas que acabam, talentos que vão se desenvolvendo e vão gerando um baita de um potencial de crescimento para a gestão através do PCP, justamente pela visão do todo. A área de compras, suprimento propriamente dito, eu falei que já tem uma boa remuneração, é um cara que precisa ter muito desenvolvido características negociais. Ele tem que saber conseguir desenvolver novos fornecedores mais baratos, fornecedores com alta qualidade, fornecedores cada vez mais baratos.
E fiz questão de deixar a caixinha de comércio exterior, porque eu posso ter um cara voltado aqui para importação, exportação. Esse é um cara que vai ter uma remuneração bacana, porque também vai envolver muito idioma. Eu recebo muito essa pergunta: Menchique, tu acha que eu preciso estudar inglês? Cara, tu precisa estudar inglês em que condições? Se tu é uma empresa multinacional, muito importante, pensando no teu crescimento novamente, outra dica, pensando no teu crescimento de carreira. Se tu quer crescer na tua carreira, tu precisa estudar o idioma se for uma multinacional, porque não adianta, cara. Ah, mas eu quero, a multinacional paga mais, tem uma visão de negócio mundial. Então, é o cara que vai exigir idiomas em espanhol, inglês, assim por diante. Qual é outro lugar? Na área de comércio exterior. Porque aqui tu vai estar negociando com a China, tu vai estar comprando da Europa, Eslováquia, Estados Unidos, Argentina, para tudo que é lugar. Então, fundamental, tu não consegue te aplicar numa vaga como essa se você não tiver pelo menos um idioma fluente. E cara, não é um idioma assim, meu idioma eu consigo me comunicar por escrito. Não, tem que ser fluente, tá? E uma remuneração bem legal e uma vaga também bem interessante, tá? Então fechamos isso. Aí eu que prometi para vocês uma dica muito importante e deixei ela para o final, que é o seguinte: eu tenho muitas vagas, muitas empresas diferentes. Como é que eu sei escolher qual empresa eu vou me dedicar para conquistar a vaga? Eu vou dar dica para vocês agora. As empresas podem ter uma estrutura da seguinte forma, ó. Ela pode ter uma estrutura piramidal achatada, certo? Onde ela tem uma base operacional grande, uma base tática pequena e uma estratégica. Então aqui, ó, operacional, tático e estratégico. Agora pode ter uma outra empresa que ela tem uma estrutura que é assim, ó. A base é menor, percebam? E eu tenho uma parte tática grande e estratégica, nunca vai ser tão grande assim, mas uma estratégica também grande. Tática gerencial operacional. Então, qual empresa tu prefere trabalhar? Numa que tem uma pirâmide mais comprida ou numa achatada? Eu escolheria uma assim, porque eu tenho... eu posso começar no operacional e sim, vai ter uma remuneração baixa, mas eu tenho a oportunidade de crescer para uma função mais tática, um analista, um coordenador, posso ir para um gestor e pode ir até um diretor, assim por diante. Então, eu vou buscar sempre assim. E quais são os cargos que eu posso galgar nesse aspecto? Também, isso eu acho muito importante que vocês percebam isso. A minha dica, cara, olha a empresa como se fosse uma escadinha. Olha só. Como assim escadinha, Menchique? Tenho duas empresas, empresa A e empresa B. Então, essas empresas têm que te oferecer uma escada de crescimento, de evolução dentro da empresa. Por exemplo, eu vou começar aqui como auxiliar. Ah, beleza, vou ganhar pouco, 1.800. Tu vai ter esse pedágio de entrada. Eu não conheço nenhuma função que tu começa por cima. Normalmente as empresas começam por baixo, tu vai criando experiência e vai mostrando as tuas habilidades comportamentais e vai gerando oportunidade de crescimento dentro da empresa. E quanto mais a empresa estiver crescendo, mais oportunidades ela vai gerando. Outra dica importante. Então o auxiliar é que vai pagar um pedágio aí de 2, 3 anos, e aí se a empresa for boa, e se principalmente a tua atitude for boa, vai te gerar uma oportunidade aqui de um analista. Opa, aqui eu já dobro a minha remuneração. Um analista é praticamente o dobro de um auxiliar. E aí tu vai pagar 2, 3 anos aqui, 4 anos, 5 anos talvez, tá percebendo que tu pode ter uma características gerenciais ou pode ter características técnicas. Então aqui tu pode se tornar um líder, um coordenador, um supervisor. Inclusive tem empresas que são aquela das pirâmides mais alta, ela tem um degrau para coordenador e tem um outro degrau para supervisor. Aqui podem ser, inclusive, 2 degraus depois do líder. Então, tipo assim, aqui ser o coordenador e ainda ser o supervisor. Eu, para simplificar o modelo, vou botar aqui, tá? Mas a empresas com a pirâmide mais alta, uma multinacional, eu conheço várias empresas multinacionais que têm líder, coordenador e supervisor, e dentro do líder e dentro do supervisor ainda tem a categoria, o 1, o 2, o 3, o 4, baseado no que? Experiência. Quanto mais experiente, eu sou supervisor 4, é um cara que está pronto para o quê? Ir para uma função gerencial.
aqui em cima e finalmente chegar aqui no diretoria, tá? Que obviamente aqui vai ser um cara já sênior de idade, tipo eu aqui, um velho, tá ligado? O diretor aqui já é um cara de 30, 40, 50 anos, depende da empresa, né? Essas startups aí tu vê caras com diretor com 30 anos, mas eu entendo que a senioridade tem a ver com o cabelo branco, significa o seguinte, é experiência de vida, já passou por muitas situações diferentes ao longo do tempo e com isso ele consegue ter a maturidade necessária para lidar com as situações que estão aparecendo novas agora, beleza? Então, cara, isto aqui é fundamental para tu escolher que empresa tu quer trabalhar. Sempre busque a empresa que tiver mais número de degraus. Se tu pegar o boteco aqui na esquina, tá gerando emprego ali também. Tem vaga de auxiliar ali. Só que tu vai olhar essa escadinha dele, cara, eu sou auxiliar, depois tem o quê? Depois talvez tenha um gerente e deu. Porque depois para cima do gerente é o dono. E tu não vai conseguir ser o dono daquela empresa. Então fiquem atentos para isso. A outra opção é eu entrar como auxiliar numa multinacional, americana, alemã, que vai ter uma carreira gigante para tu percorrer e ao longo do tempo, com mais experiência, mais conhecimento sobre o teu negócio que tu está atuando, mais possibilidades tu vai ter de galgar novas posições lá. Antes que a gente encerre o vídeo, eu queria te dar duas dicas aqui muito boas. Eu tenho um vídeo muito legal aqui sobre cargos e salários, que você pode usar, dá uma olhada na sequência aqui. E tem um outro vídeo, uma playlist aqui sobre todos os cargos dentro da logística. Essa playlist aqui é muito legal, porque vai abrir todos os cargos que a gente falou aqui, vai detalhar, inclusive falar da remuneração. Era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Beijo no coração, até o próximo vídeo, valeu!